Retornando, vamos lá. O que é poder constituinte? Lembra, eu comecei a falar na aula sobre isso. Eu falei, ó, lá na frente a gente vai pegar um pouquinho melhor nisso daí para fazer os conceitos. Mas eu ilustrei isso na sala de aula para vocês. Então, o que é poder constituinte? Antes da gente ir para originário e reformador, vamos aqui para poder constituinte. Próximo, deixa eu passar o slide para ilustrar para vocês. Poder constituinte. Então, só para lembrar vocês, eu falo, isso aqui é uma coisa meio fantasiosa, poder, algo que a gente não é palpável. Então, seria o poder, algo não palpável da Constituição Federal. Então, existe um poder nela, né? Uma força. Então, para ela ser criada, constituída, ela foi constituída através do poder constituinte, tá? É um poder que quem tem essa titularidade? O povo. É um poder que ele pode criar, modificar, revisar, revogar ou adicionar algo à Constituição. Eu queria, assim, vou tentar digitar, como é vídeo, vocês vão poder voltar e escutar novamente e anotar no caderno de vocês. Então não vou precisar ler pausadamente, igual quando eu dito na sala de aula. Mas peguem aí o caderno e anotem esse conceito. Poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? O poder constituinte originário, ele também é conhecido como inicial, inaugural. Ele é algo genuíno. Ele é aquele que instaura uma nova ordem jurídica, aquele que instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídica anterior. Então, olha só, poder constituinte originário, também conhecido como inicial ou inaugural. Então, primeiro a gente tinha aqui o poder constituinte. Do poder constituinte, a gente tem dois, o originário e a gente tem o revolucionário, que aí a gente vai... Peraí, eu acho que eu passei o slide errado. A gente tem o histórico, não é esse mesmo. A gente tem o poder originário histórico ou o poder originário revolucionário. Tá? Histórico seria o quê? É aquele inicial, aquele genuíno, que é da primeira Constituição do Estado. A gente pode pegar o Brasil como exemplo. A gente teve outras constituições federais antes da de 88. Aí qual que é a histórica? A histórica é a primeira de todas. As outras que foram sendo criadas, elas eram um poder originário revolucionário. Elas rompiam com a Constituição anterior e instauravam uma nova. Então, o poder originário tem duas espécies. O poder constituinte originário tem duas espécies. Ela é dividida em histórica e revolucionária. Tá? Agora, o poder constituinte, ele pode ser originário e pode ser derivado. Mudei aqui só para vocês poderem ilustrar na cabeça de vocês. Mas ainda não vou falar deles agora não. Vou voltar aqui. Então, olha só, a gente tem o poder constituinte, que é o geral, vamos botar assim, é a espécie, é o gênero, poder constituinte gênero. Desse gênero, a gente tem espécies, que aí seria o originário e o derivado. Dentro do originário, a gente tem revolucionário e histórico. Aqui. Dentro do originário, a gente tem revolucionário e histórico. Quando a gente fala poder constituinte, originário e histórico, estou dizendo da primeira Constituição Federal, primeira de todas. Quando eu estiver falando poder constituinte, originário, revolucionário, eu estou dizendo dos desdobramentos às outras constituições federais que foram criadas, certo? Quais são as características de um poder originário, constituinte originário? A gente tem que ele é inicial, que ele é autônomo,
Ele é ilimitado juridicamente, incondicionado, soberano e permanente. Como assim? É isso aí, vocês vão ter que anotar, tá? Essas características do poder constituinte originário, vocês devem anotar no caderno de vocês, dê um pause no vídeo, anotem aí, características do poder constituinte originário. Por que ele é inicial? Ele é inicial porque ele instaura um novo início, uma nova ordem jurídica. Por que ele é autônomo? Porque ele é constituído autonomamente, ele não depende de uma constituição, ele não é criado através de uma constituição, ele é autônomo, não precisa de um poder, vocês vão ver lá na frente do derivado, que uma deriva da outra, então não precisa, ele é autônomo, ele é ilimitado juridicamente, ele não respeita os limites postos pelo direito anterior, ou seja, ele tem poderes ilimitados juridicamente. A Constituição anterior não influencia. Se ela falava que não podia tal coisa, o poder originário está criando uma nova. Está nem aí para a anterior. Incondicionado e soberano. Como que ele é soberano e como que ele é incondicionado? Nas decisões, ela não tem que se submeter a qualquer forma pré-fixada. Então, se já existia uma norma que prefixava alguma coisa, ele não se condiciona, não está condicionado a nada. Essa característica está ligada ao ilimitado juridicamente. Qual foi o último? Permanente, né? E aí, já que o poder constituinte originário ele não se esgota com a edição de nova Constituição, ele sobrevive, então ele tem um poder constituinte, o poder constituinte originário ele é permanente, ele sobrevive ao longo do tempo, tá? Tanto é que as alterações que a gente tem vêm do poder constituinte derivado. Então o poder constituinte originário ele permanece, não se esgota com a edição de uma nova Constituição. Na verdade, acaba que uma substitui a outra, mas aquele poder permaneceu, tá? Vamos lá. Agora vamos, então, passou o poder constituinte originário, né? Ultrapassou essa barreira. Pessoal, eu vou tentar ilustrar isso daqui depois que eu terminar, para tentar... que como eu separei os slides, né? Você vê que é uma ligação da outra. Depois eu vou tentar fazer uma coisinha melhor para vocês entenderem esse esquema. Então, qual é o outro poder? A gente tem o originário e o outro derivado, são as espécies. Dentro do derivado, a gente tem subespécies, reformador, decorrente e revisor. Lembro também que eu comentei na aula passada com vocês sobre isso. Rapidamente eu expliquei o objetivo de cada poder desse. O reformador, ele é um poder que altera a Constituição Federal. Como que a gente altera? Através de emendas constitucionais, tá? Esse poder derivado é a forma de modificar a Constituição Federal. O originário de criar, derivado, modificar. Então, o reformador, a gente altera a nossa Constituição Federal através de emendas. O poder derivado decorrente são as constituições federais dos outros estados, que elas não são ilimitadas. Elas decorrem da Constituição Federal. Então, elas devem seguir todos os ditames da Constituição Federal, todos os princípios, as normas, não pode ter nada que afronte a Constituição Federal. Então, este é o poder decorrente, derivado decorrente. E o revisor? O revisor é o que eu comentei com vocês na aula passada, o artigo 3º da ADCT, que são os atos de disposições transitórias da Constituição Federal. Lá no artigo 3º previa que naquele períodozinho de 5 anos, como se fosse teste da Constituição Federal, poderiam haver alterações, modificações no texto da lei da Constituição Federal,
sem precisar da emenda constitucional. Eu falei com vocês, emenda é mais difícil. Tem todo um processo, um procedimento complicado para você aprovar uma emenda, uma modificação na Constituição Federal. Mas naquela época eles fizeram essa jogada. Falaram, não, vocês têm 5 anos de teste. Quem não precisa alterar por emenda, é um procedimento mais simples. Passou por esse procedimento mais simples, a gente altera a Constituição Federal. Então, ou seja, esse poder não existe mais. 5 anos já se passaram. O prazo para utilizar do poder revisor já se esgotou. Então, hoje a gente não tem mais o poder revisor. A gente só tem o poder reformador e o poder decorrente. Beleza? São características do poder derivado. O poder derivado, ele é subordinado, ele é limitado e é condicionado. Tudo a quê? A Constituição Federal. O poder derivado, ele está subordinado, ele está limitado, ele segue regras, ele não pode fazer o que ele quiser. Então, é um poder limitado, é um poder restrito. Tá? Nem vai precisar, então, que eu faça o esquema. Já tem aqui nesse próximo slide. Então, veja só, acompanhe comigo. Poder constituinte é o maior. Desse poder constituinte, a gente tem o originário, uma espécie, e a gente tem o poder constituinte derivado, outra espécie. E aí, a gente vai ter as subespécies, que a gente aprendeu aqui agora. A subespécie do derivado, a gente tem decorrente, reformador e revisor, certo? E no originário, a gente tem o revolucionário e o histórico. Eu acho que eles não estão aqui, mas são as subespécies. Isso varia de doutrinador para doutrinador. Nesse slide aqui, eu coloquei as características, né, que a gente falou: incondicionado, inicial, soberano, autônomo, ilimitado juridicamente, permanente. E na frente de cada um deles aqui, tem o significado deles, tá? Vocês vão fazer a leitura, o estudo aí com calma, desse fluxogramazinho que tem aqui. Subordinado, limitado, condicionado, características do poder constituinte derivado, tá? Faça um estudozinho, leiam isso aqui direitinho, a letra tá pequena, dê um zoom aí na tela de vocês, no momento que vocês estiverem vendo o vídeo, para poder fazer a leitura. Se ficar ruim, me manda no WhatsApp do grupo, me manda, fala, professor, ficou ruim, eu mando essa imagem, para vocês poderem estudar melhor, tá? Me sinalizem depois. Bom, mutabilidade constitucional, derrotabilidade e cláusula pétrea. Deixa eu só ver se é a última. Nossos últimos slides aqui para a gente encerrar a aula de hoje. Então, hoje a gente corrigiu, falamos pegamos o artigo 1º ao 4º, falamos de poder constituinte e vamos entrar agora no finalzinho de mutabilidade constitucional, derrotabilidade e o que é cláusula pétrea. Então, vamos finalizar, né? Fechar aqui agora com mutabilidade constitucional, derrotabilidade e cláusula pétrea. O que seria a mutabilidade constitucional? Eu vou explicar aqui com as minhas palavras de uma maneira fácil para você compreender. Depois eu vou ver se eu encontro um conceitozinho para vocês. Pessoal, mutação. O que é uma pessoa... Aconteceu uma mutação de um vírus, de uma célula. Houve alteração. Mas aí tá. Para haver essa mutação na Constituição Federal, se mutação é alteração, precisaria de uma emenda constitucional, correto? Bem, mas o que é esse efeito de mutabilidade constitucional? Para a doutrina, a mutabilidade constitucional vou dizer ser um poder, mas é uma forma que se criou, um termo bonito que se criou, para dar uma nova interpretação àquele texto da Constituição Federal. Isso é uma alternativa para não precisar emendar, para toda hora, uma emenda para isso, uma emenda para aquilo, uma emenda... Como há uma brecha interpretativa, então o que isso permite? Permite que o judiciário tome decisões
com base em uma nova interpretação. Por exemplo, deixa eu mudar aqui para esse artigo. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Beleza. Parágrafo 1º. O casamento civil é gratuito à celebração. Massa. O casamento religioso tem efeito civil nos termos de lei. Massa. Agora vamos lá. Parágrafo 3º. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, temos o primeiro empecilho aqui. Homem e mulher é entidade familiar. Então, homem com homem, mulher com mulher não é entidade familiar? Bom, caberia uma emenda constitucional aqui. Mas para evitar essa emenda constitucional, em uma decisão do STF que questionava a Constituição Federal, o seu parágrafo 3º e questionava aqui também, ó, o parágrafo 4º. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Então, também era entidade familiar qualquer dos pais, seja o pai ou a mãe e seu filho. Também o pai e filho, mãe e filho, solteiro no caso, era visto como entidade familiar. Aí qual que foi o problema que gerou aqui? E o casal homossexual? Vamos emendar a Constituição Federal para poder dar os mesmos direitos? Eles fizeram o quê? Utilizaram da interpretação. Eles utilizaram da mutabilidade constitucional. Ou seja, deram um novo sentido. Então, olha só. O que o doutrinador, o ad bulus, ele denomina mutação constitucional como o processo informal de mudança da Constituição. Olha lá, processo informal, porque há alteração, mas é informal. Por meio do qual são atribuídos novos sentidos, conteúdos até então não ressaltados à letra da Constituição, quer através de interpretação em suas diversas modalidades e métodos, quer por intermédio da construção, bem como dos usos e dos costumes constitucionais. Então, o que o ad bulus fala? É uma alteração informal. Em vez de utilizar a emenda constitucional, utiliza métodos interpretativos. A gente vai ver lá na frente, acho que não acredito que na próxima aula, um pouquinho sobre métodos interpretativos. Isso aqui você deve estar se perguntando, bom, mas permite isso? Permite. E há grandes críticas sobre isso. Porque, o judiciário vai ficar agora interpretando a seu bel prazer, o que lhe convém, ele interpreta de um jeito, o que não convém, interpreta de outro. Então, assim, nesse caso do homossexual, foi uma evolução social da gente, né? E a gente teve que aceitar, não vou utilizar esse termo, a gente teve que aceitar, mas é uma evolução social que estava na nossa frente e o judiciário deveria fazer alguma coisa, já que era uma omissão na Constituição Federal. E aí, o STF, ele, em uma ADPF, tinha duas ações, uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, e uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, que incluiu a união homoafetiva nos parágrafos 3º e 4º do artigo 226. Por mais que lá não está escrito, mas através de um método interpretativo alterou o sentido daquele artigo. Tá? Isso é mutabilidade constitucional. Mas agora, o próximo é derrotabilidade. O que é derrotabilidade? Vamos voltar lá, né, no nosso slide. Cadê? Aqui. Vamos voltar aqui no slide. O que é derrotabilidade? Pessoal, derrotabilidade nos diz o seguinte, derrotou. Mas derrotou o quê? A derrotabilidade é como assim? É como se o legislador, no momento que ele fez a Constituição Federal, ele não consegue prever tudo, né? As coisas da sociedade vão evoluindo, as coisas vão acontecendo e a gente não consegue prever tudo. O legislador não conseguiu prever tudo. E aí,
É como se algo que estava previsto ali ficou ultrapassado. Aconteceu algo novo e que precisaria incluir uma regra. Só que aí vai mudar a lei? Mudar a lei não é fácil, é difícil, tá? Vou dar um exemplo para tentar ficar um pouquinho mais fácil. Ó, a derrotabilidade, antes de dar o exemplo, passar o conceito. A derrotabilidade, ela tem por fundamento a impossibilidade do legislador antever todas as possibilidades de entendimento do enunciado que ele elabora. Então, ele elaborou uma lei, mas ele não conseguiu antever tudo que poderia acontecer. Então, aí certos acontecimentos surgem e que aí derrota aquilo que ele já havia previsto. Aquela norma jurídica, aquela regra que ele criou, foi derrotada pelos novos acontecimentos. Aí você vai falar, é muito parecido com mutabilidade. Estava lá dizendo que entidade familiar era homem e mulher, só que aí surgiu alguma outra coisa que derrotou aquilo dali. Não, na verdade não, porque ali a gente está interpretando o que é entidade familiar. Aqui agora existe uma norma. Eu vou ter que dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. O Código Penal ele diz que aborto é crime, certo? E botou exceções. A primeira exceção é ameaça à vida da mãe. Se aquela gravidez está ameaçando a vida da mãe, ela pode abortar. E a gravidez resultante de estupro são a exceção à regra do crime de aborto. E não há outras exceções do aborto previstas. E aí, nesse caso, surgiu o feto anencéfalo, aquele feto que não tem cérebro. O que o STF fez? Em uma ADPF também, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, ingressaram com essa ADPF no STF para discutir e falar assim, olha, a legislação foi derrotada, porque vocês, legisladores, beleza, não é culpa de vocês, mas vocês não conseguiram prever que eu poderia ter um feto anencéfalo. E eu posso abortar. E aí, posso abortar ou não posso? E aí o STF decidiu que aquela lei estava derrotada. Veja só, a gente não deu uma nova interpretação ao texto da lei. A gente não interpretou de forma diferente. A gente, na verdade, disse, olha, falhou, houve uma derrota. O legislador foi derrotado porque ele vacilou. Ele esqueceu. Na verdade, assim, não esqueceu. Ele não tinha como prever. Ele não tinha como imaginar. Então, vem o STF utilizando da derrotabilidade e fala assim, estou derrotando essa lei e estou dizendo que pode abortar o feto anencéfalo. A grande diferença aí de mutabilidade, que é aquela hora que estava muito parecido, agora com exemplo eu acho que ficou mais claro. Lá eu dei uma nova interpretação ao exemplo, ao texto da lei. Aqui eu estou dizendo que houve uma falha. Eu não consigo dar nova interpretação. Então, outra forma de você ver também, entender derrotabilidade, é você ver que derrotabilidade está intimamente ligado à exceção à regra. Sempre quando a gente tem uma norma jurídica e que a gente tem que excepcionar, a gente está falando de derrotabilidade. Vamos por último, o que é cláusula pétrea? Pessoal, isso aí a gente mata fácil, vocês já sabem o que é, a gente já comentou o que é cláusula pétrea, mas anotem aí. Cláusula pétrea é um dispositivo constitucional que não pode ser alterado, nem mesmo por emenda constitucional, a famosa PEC. PEC, proposta de emenda constitucional, só altera cláusulas que não são pétreas, os outros artigos da Constituição Federal. As cláusulas pétreas não podem ser alteradas, elas é pedra, é imutável, não muda. Onde estão as cláusulas pétreas na nossa Constituição Federal? As cláusulas pétreas estão inseridas na Constituição Federal no artigo 60, parágrafo 4º, tá? São elas:
forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Essas são as cláusulas pétreas. Anotem e grifem no caderno de vocês. Vou falar quais são as cláusulas pétreas, forma federativa, o voto, que tem que ser direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Tá? Pessoal, terminamos nossa aula de hoje. Aqui já... o artigo 60, onde fala da cláusula pétrea. Então, está sendo bem claro. O artigo 60, ele está lá no emenda à Constituição, mas o parágrafo 4º, ele está dizendo, não será objeto de deliberação a PEC, tendente a abolir, acabar, forma federativa, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Próxima aula, métodos de interpretação. Então, a gente já vai falar um pouquinho sobre métodos de interpretação, que é o que está intimamente ligado com a mutabilidade, tá? Bom, finalizamos, encerramos por aqui. Eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: fiquem em casa, a gente está daqui fazendo o que pode ter certeza que eu e todos os outros professores do Colegiado de Direito estamos nos desdobrando para garantir o estudo de vocês, poder fazer a mesma coisa que a gente ia fazer na sala de aula, fazer aqui, não deixar que vocês fiquem sozinhos, prejudicados. Os grupos de WhatsApp, eu peço que mantenha somente para a gente tratar de assunto da aula, tirar dúvida. Eu agora, a partir de agora, eu estou disponível para vocês no WhatsApp para tirar dúvidas sobre essa aula. Se ficou alguma coisa que eu não consegui explicar bem, me desculpa pelo nervosismo. Eu falei isso nas outras aulas, com as outras turmas. Para mim aqui é pior, porque eu estou olhando para uma câmera. Eu prefiro olhar para vocês e ter a interação de vocês na sala de aula, de cada um, olhar no olho de cada um, do que ficar olhando para essa câmera. Isso aqui me deixa assim, com vergonha, com mais vergonha, mais nervoso do que na sala de aula. Então, se eu errei, falei alguma coisa, errei na hora de passar as cenas, me desculpe, estou aprendendo aqui ainda, pretendo cada vez, a cada dia melhorar, ver um programinha novo para poder melhorar isso aqui para vocês. E me dê o feedback lá no grupo do WhatsApp, estimule seus colegas a assistir, mantenha o foco, vocês não estão de férias, vamos tentar assistir na aula, deu 7 horas da noite, liga aí o notebook, abre a videoaula, vamos assistir, tá bom? Vamos manter a constância, o foco, tá? Um abraço, tenham uma boa noite, se vocês estão assistindo isso à noite, e tenham um bom dia, caso vocês estejam assistindo isso durante o dia, tá? Valeu, pessoal, vou ficando por aqui, até a próxima aula.